Boa tarde a todos. Meu nome é Nilva, sou professora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Foi um grande prazer poder coordenar essa mesa de uma temática que eu acho que interessa muito, né, nessa questão do uso de novas metodologias, incluindo tecnologias no ensino. Eu combinei com os palestrantes de fazermos a seguinte dinâmica. Para que facilite a visualização de todos das apresentações, no momento das falas iniciais, subirá aqui à frente apenas o palestrante que vai fazer a sua apresentação. Os 3 palestrantes que compõem a mesa estão sentados aqui no começo dessa primeira fileira. Eu vou apresentar um por vez, o professor vai subir, vai fazer a sua exposição de cerca de 20 minutos. Ao final das 3 falas, a gente compõe a mesa para poder fazer o debate. Acho que isso facilita para que todos possam acompanhar. Tá? Para a gente começar essa apresentação da mesa que discute propostas e experiências do ensino de física para graduação, eu gostaria de trazer para a primeira fala a professora Carmen Pimentel, Sintra do Prado, que tem a sua formação da graduação ao doutorado em física pela Universidade de São Paulo. Ela, como os demais professores que compõem essa mesa, tem uma atuação expressiva na área de pesquisa em física básica ou física hard, como a gente costuma chamar, mas o que nos chamou a atenção para convidá-la para compor essa mesa é a sua experiência, que ela tem desenvolvido já há algum tempo, por informações do seu currículo, professora, desde 2014, na implementação de metodologias ativas de ensino nas disciplinas do ciclo básico do Instituto de Física da USP, em São Paulo. Então, para falar um pouco mais sobre essa experiência, gostaria de convidar a professora Carmen. Obrigada. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite e a oportunidade de fazer essa apresentação. Eu estou coordenando há 3 ou 4 anos uma equipe que é composta por essas 7 pessoas, professores, são todos professores do Instituto de Física, e nós temos avançado aí nesses anos no sentido de fazer uma mudança razoavelmente radical na metodologia de física do ensino básico. Então, essas são 2 fotos da sala de aula que a gente tem atualmente. A sala, eu vou voltar a isso depois, a sala é inspirada. Esse Scale-Up é um projeto da Universidade da Carolina do Norte, que gerou o Tio e uma série de outros filhos. Eu vou voltar a isso um pouquinho melhor. Essa é a sala que a gente tem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a forma de dar aula desse novo modo. Eu vou fazer uma brevíssima mesmo introdução sobre aprendizagem ativa e as ideias, não dá tempo nos 20 minutos, e eu imagino que para esse público aqui isso não é necessário. Os slides eu vou passar rápido, mais como para deixar registrado, se alguém quiser voltar a algum desses assuntos na discussão, talvez possa. E eu vou concentrar a minha apresentação no que, de fato, está sendo feito. Eu vou tentar, nesse tempo, dar, ainda que superficialmente, mostrar 2 exemplos de 2 aulas. Uma aula de Física 1, outra aula de Física 2, porque a gente tem feito isso para Física 1 e 2. E uma com mais tecnologia, outra uma aula, digamos assim, tradicional, de papel e lápis, mas só que nesse formato diferente. Tá? A aprendizagem ativa não é uma ideia nova, há algumas características em comum de criar um ambiente de aprendizagem cooperativa, de minimizar o formato expositivo, fazer os alunos porem a mão na massa durante o trabalho, o papel do professor, em vez de simplesmente ficar recitando um conteúdo, é muito mais guiar os alunos socraticamente nisso aí. E há também, além, obviamente, e sem abrir mão disso, a preocupação de transmitir um conteúdo, de desenvolvimento de algumas outras competências que hoje se julgam importantes profissionalmente. Bom, a aprendizagem é a transmissão de informação, que é uma coisa ativa, mas ela envolve a assimilação da informação, que é essencial. No caso do esquema tradicional de aula, o aluno costuma ter um primeiro contato com o conteúdo na aula expositiva do professor, e depois sobra para ele, em casa e, em geral, sozinho, o que a gente acha que talvez seja a parte mais difícil disso aí, que é identificar as dúvidas, aprofundar o conteúdo, fazer os exercícios, fazer as atividades de reforço, procurar ajuda, etc. Nessa ideia de aula invertida, ou nessa metodologia ativa em geral, o aluno tem um primeiro contato sozinho com o conteúdo. Na aula, as atividades da aula são centradas em atividades que visam o processo de assimilação, e não esse primeiro contato
com o conteúdo. E depois, em casa, obviamente, sobram alguns exercícios de fixação, listas, etc. Então, o aluno tira dúvidas em sala de aula de algo que ele já viu, ele aprofunda o conteúdo, discute conceitos usando aplicações mais concretas disso aí. Há inúmeras aprendizagens exemplos hoje de metodologias ativas na área de física e de ciências exatas. Os pontinhos vermelhos nesse mapa são apenas do Scale Up mesmo, da Carolina do Norte, que gerou o TIO no MIT, o TILE em Iowa, um outro projeto piloto em Cornell, e várias outras coisas. Ele tem um arcabouço geral, um conjunto de materiais que você pode acessar, usar, adaptar, com algumas regras lá, e estão dispostos a treinar a gente, a mostrar. Nós fomos visitar aulas lá antes. Eles mandaram uma pessoa fazer um treinamento com o monitor SPY e os professores antes de começar. Foi uma parceria importante. Bom, por que mudar? Eu vou pular, tá certo? Eu acho que não há necessidade de ficar discutindo, não há tempo para ficar discutindo muito isso aqui. Eu vou, só para dar um exemplo, eu vou trazer para cá um exemplo do Eric Mazur, em cima da ideia de que, com a metodologia tradicional, os alunos muitas vezes aprendem a rota para resolver os problemas, mas isso não garante que eles tenham dominado o conteúdo subjacente importante que a gente quer ver. Então, esses dois problemas caíram na mesma prova para os mesmos alunos. Então, o primeiro problema era um circuito tradicional, com 2 baterias, umas resistências, etc., e perguntava, eu não lembro mais, corrente nos pontos P e Q, diferença de potencial e algumas coisas desse tipo, problema com números. O segundo problema era um circuito também, tinha uma bateria, uma chave, 3 lâmpadas, e a pergunta era simplesmente a seguinte: quando eu fechar a chave, o que vai acontecer com a luminosidade de cada uma das lâmpadas? Ela vai aumentar, ela vai diminuir, ou ela vai continuar igual? Justifique. Bom, esse é o resultado dessa prova, que foi feita no mesmo dia, na mesma hora, para os mesmos alunos. No problema tradicional, a maioria dos alunos acertou, tá certo? A média foi quase 7. Enfim, pouquíssimas pessoas não conseguiram fazer isso em Harvard, com o Eric Mazur. Não conseguiram fazer o problema. Esses mesmos alunos erraram significativamente e não sabiam muito nem por onde começar o segundo problema, que essencialmente envolve os mesmos conceitos, as mesmas ideias de física. Então, isso é um exemplo dessa ideia de que os alunos, às vezes, aprendem a rota para resolver os problemas, etc., mas isso não garante que eles tenham, de forma ativa, incorporado esses conteúdos. Tá? Bom, mudaram várias coisas. A questão, eu vou pular um pouco essa discussão também, mas a ideia é assim, o que houve de novo, a ideia toda de aprendizado ativo, trabalho em grupo, cooperativo, não é nova. O que há de novo que trouxe isso à baila e que fez com que várias pessoas, não da área propriamente de ensino, abarcassem essa ideia, e hoje há experiências concretas, um arsenal de exemplos, dados estatísticos disponíveis de vários lugares que estão dando impulso e permitindo a aplicação disso. Há os problemas tecnológicos, há um conjunto de dados, isso eu queria reforçar. Hoje a gente tem um conjunto de dados objetivos mostrando que esquemas desse tipo funcionam. Se alguém quiser alguma referência, eu acho que essa referência do PNAS de 2014, do Freeman, é um estudo bastante importante, onde ele faz uma meta-análise ampla desses processos, e eu vou terminar esse rápido introdução com uma frase do Carl Wyman, dizendo que, embora o desempenho médio dos alunos com metodologias ativas em exames de qualquer tipo seja significativamente melhor, é ainda mais surpreendente a melhora observada em testes conceituais, que são melhores que as provas preparadas pelos próprios professores para avaliar quantos estudantes aprenderam, de fato, a pensar como cientistas. Bom, no que houve no IFUSP? Nós fizemos uma mudança metodológica que envolve 100% dos alunos ingressantes da física e do IAG, portanto, dos cursos de parte dos alunos da física, que são a parte do bacharelado. Tá certo? Então, envolve 100% dos alunos do bacharelado em física, da astronomia, da geofísica e da meteorologia do IAG. São cerca de 300 alunos, do diurno e do noturno, 5 ou 4 turmas, dependendo aí da logística e de algumas coisas que atualmente depende mais da disponibilidade de professores de matemática do que propriamente da física e tal do cálculo. E a implantação foi gradativa. 2013 foi um ano de planejamento, a gente mais ou menos se juntou e
organizou forças para tentar discutir com o Instituto, fazer ser aprovada na comissão de graduação. Isso acabou passando por todos os departamentos, gerando uma discussão que passou por todos os departamentos, no sentido de implementar essa mudança de uma forma gradativa, envolveu dinheiro, tá certo, para poder terminar de montar e montar aquela sala daquele jeito, e tudo mais. Eu confesso que, nesse tempo, a gente teve um apoio institucional, embora tenha questionamentos individuais, a gente, de fato, teve um apoio institucional para a experiência. Em 2014, nós começamos a dar aula naquela sala de uma forma ainda híbrida, era uma aula por semana na sala 212 de trabalho em grupo e 2 aulas na aula tradicional, sem computadores, no primeiro semestre sem clickers e sem outros recursos, essencialmente focada na dinâmica do trabalho em equipe, que foi uma coisa que nós tivemos que aprender e aprender a organizar. Em 2015, então, o processo começou como a gente imaginava que ele devia ser, que inclui 2 aulas ativas nessa sala especialmente montada e uma aula, o nosso curso de Física 1 e 2 são 6 horas de aula, e uma aula de exercícios numa sala de aula comum, que não é o professor fazendo exercício na lousa, é uma aula mais ou menos interativa, mas é um espaço diferente de discussão, com mais trabalho individual dos alunos, com um pouco mais de exemplo dos professores, de questões de clicker, varia um pouco. Tá? De 2015 para 2016, houveram uma série de mudanças, e a gente acha, como acho que era natural, tá certo? O uso do VPython e outras coisas. Esse ano é o primeiro ano que a gente está achando que vai fazer uma certa repetição, e será um ano dedicado à avaliação. No final de 2017, o Instituto ficou de discutir e avaliar a continuidade da experiência, em que moldes isso eventualmente faria. Então, o que acontece? Eu vou focar agora no que está acontecendo. Então, os alunos a gente usa muita tecnologia, Moodle bastante, e um conjunto de outros recursos, a maior parte deles disponível gratuitamente por aí. Tá? No Moodle, os alunos recebem uma orientação mais ou menos como isso aqui. Tá? Tem semana a semana o que é, a semana tem uma organização, eu ampliei aqui um pouquinho. Ela tem a programação da aula e os objetivos de aprendizagem. O aluno pode procurar outros livros, mas tem uma ideia clara do que ele tem que fazer. Por exemplo, isso aqui é uma aula de Física 2, é a segunda que eu vou tentar discutir depois. Escrever a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido e reconhecer seus parâmetros, reconhecer os diferentes regimes de amortecimento e as soluções, escrever as soluções em notação complexa, obter os parâmetros a partir das condições iniciais, etc. Então, o aluno tem essa orientação e tem um guia de leitura, que, no caso, as seções 4.1 e 4.2 do livro do Moisés. Antes da aula, o aluno tem que fazer um questionário prévio no Moodle. Ele tem 2 tentativas de responder esse questionário. O objetivo desse questionário, a gente encara esse questionário como um instrumento de aprendizagem, não um instrumento de avaliação, embora tenha uma notinha lá, a média de todos esses questionários vale 5%. Na nota, são uns 30 e tantos ao longo do semestre. Ele estuda um material, ele vai fazer o questionário, o questionário é corrigido, ele sabe o que ele acertou, o que ele errou, não a resposta certa. Ele pode voltar ao texto, tentar esclarecer dúvidas e fazer uma segunda tentativa de responder o questionário. Eles fecham, em geral, uns 15, 20 minutos antes da aula começar. Espera-se não que o aluno entenda ou aprenda tudo sozinho, mas que ele entre na aula com as dúvidas mais organizadas, tendo uma noção do conteúdo, tendo dominado as coisas mais básicas, para que você não precise ficar repetindo essas definições, aplicações imediatas de fórmula, etc., e saiba fazer, eventualmente, as questões mais simples. Esse aqui é um exemplo de uma tela de um questionário correspondente a essa aula. São 3 questões. A primeira é uma questão que tem um probleminha, uma massa de 2 quilos, oscila com uma constante de mola K de 250 newtons por metro, com esse período. Então, ele tem que escolher se o sistema é amortecido ou não amortecido, depois dizer qual é a frequência do sistema, enfim, tem que responder um conjunto de perguntas assim. A segunda questão é uma questão que foca na compreensão do significado dos termos da equação do oscilador harmônico amortecido, se ela só vale quando o atrito viscoso é proporcional à velocidade, à magnitude, dependendo da força, para qualquer tipo de força restauradora, enfim, tem um conjunto de perguntas focadas nisso aqui. O último é um probleminha simples, tipicamente aqueles de uma estrelinha, tá certo? Uma bolinha nos livros, que são aplicações imediatas de fórmulas ou conceitos. O professor tem acesso ao resultado disso antes de entrar na sala de aula.
Tá certo? Então, a gente consegue ver quem acertou, tem tabelas com estatísticas. Né? Eu pus isso aí, mas, enfim, isso pode ser condensado em pizzas e estatísticas também. Então, você consegue ver facilmente que questões as pessoas acertaram mais, que questões erraram, quais foram os principais erros. Em 10 minutos, no máximo, você consegue ter uma boa ideia do grau de preparação dos seus alunos. Quantos alunos responderam o questionário, ou mais ou menos tiveram o trabalho de entrar, etc. Tá? Você também tem acesso ao tempo que o aluno demorou fazendo. Então, também dá uma pista assim, de 30 segundos para responder todo o questionário pela primeira vez. Tá certo? Então, enfim, a gente tem uma ideia disso aí. Eu vou dar 2 exemplos. Eu vou começar com um exemplo de uma outra aula, que não é essa de oscilador harmônico, vou voltar a ela depois, se eu tiver tempo. Tá? A primeira é um exemplo de uma aula de colisões unidimensionais, Física 1, e eu vou trabalhar com ela mais porque ela é uma aula tradicional, no sentido de que é papel e lápis e discussão teórica, e menos VPython, simulações, etc. A segunda é uma aula toda cheia de tecnologia, eu vou mostrar. Então, o objetivo dessa aula ela começa com uma demonstração em classe envolvendo uma colisão de uma bola de tênis com uma bola de basquete com um resultado inesperado. O objetivo é explicar, fazendo as contas analíticas. Ao fazer essas contas analíticas, vão essencialmente reproduzir todas aquelas contas que estão no livro-texto, tipo Moisés, por exemplo, onde, aplicando conservação do momento e energia cinética, se chega a uma expressão genérica para a velocidade final das partículas na colisão, no caso do alvo parado, e coisas desse tipo. Ela lida com colisões elásticas e inelásticas, e ela lida com a relação entre a descrição no centro de massa, no laboratório, ou como é que você faz a passagem da descrição da colisão em um sistema de referência para o outro. Então, o problema é esse. A gente faz essa demonstração em classe, e eu não tenho tempo de fazer aqui, eu costumo até trazer. Você solta 2 bolinhas, uma bolinha de tênis em cima de uma bola de basquete, e observa o que acontece. Alguém sabe o que acontece? Isso, tem um vídeo lá e tem outras demonstrações. O que acontece, Nelson? A bolinha de tênis sobe a uma altura surpreendente, algo como 4 ou 5 metros, tá certo? 4,5 metros foi o que a gente mediu lá no que tem. Tá? Então, ela rebate e ela sobe muito alto. Então, o objetivo dos alunos é, usando a teoria, explicar o que está acontecendo nisso aí. Então, qual que é a proposta? A proposta é... Então, primeiro tem uma discussão com os alunos, de uns 10 minutos, onde eles tentam entender, dar palpite sobre o que pode estar acontecendo. Desde tem algum tipo de mola dentro da bola. Os palpites vão desde esse tipo, tá certo? É uma pegadinha e tem algum tipo de mola dentro da bola de basquete, tá certo? Que impulsiona a bola de tênis. Até outras hipóteses, a gente converge a discussão para uma delas, que é a de que, na verdade, tem 2 colisões, a bola de basquete está começando a subir antes da bola de tênis começar a frear. Aí os alunos vão discutir como trabalhar com isso, você tem que limar a ideia, mostrando que a gente está trabalhando sempre com modelos da realidade, que toda aquela discussão teórica do livro-texto e do que está por aí parte de um modelo, que é o modelo de partícula para os corpos que estão aí, portanto, não cabe discussões mais sofisticadas sobre o que está acontecendo, como as deformações, etc., da bola, nem uma discussão de energia interna liberada. Você tem o problema da granada, de reações nucleares, mas, nesse caso aqui, não tem nada disso. Nós vamos tentar modelar isso como partícula, ponto material, e partindo da ideia de que a gente vai trabalhar com 2 colisões. Primeiro, tem uma colisão da bola de basquete com o chão, a bola de basquete é refletida e imediatamente depois ela colide com a bola de tênis que está chegando. Então, os alunos vão refazer todas as contas analíticas no quadro, como aqueles slides mostraram, discutindo em grupo para tentar calcular qual é a velocidade com que esse corpo chega ao chão e tentar estimar, então, qual seria a altura que a bola subiria, supondo as colisões elásticas. A resposta é que a bola subiria a 9 metros. Tá certo? Uma altura bem maior que a medida é da ordem de 4,5 metros. Quando acaba essa discussão, a gente tem um fechamento da aula, tá certo? Os alunos fazem a conta, e a gente, no sistema de laboratório, num sistema no qual o alvo está parado, a bola de basquete está parada, e o que você tem nos 2 casos é isso aqui, a gente retoma essa discussão, garantindo que todo mundo entendeu mais ou menos o que está acontecendo, tirando as dúvidas da classe, etc. E eles passam para a parte 2 da aula,
que é tentar, então, e discutir as discrepâncias disso aí, refazendo a análise a partir de uma medida da altura que a bola some, supondo que a colisão não é elástica, mas é inelástica, tentando estimar o coeficiente de restituição. Tá. A aula de oscilador amortecido, eu vou passar bem rapidamente, é tipicamente uma aula de temos os alunos primeiro observam um experimento muito simples, feito, eu vou passar ele daqui a pouco. É feita uma revisão em classe da teoria, se todos entenderam a dedução da equação, o que significam os parâmetros, etc., tipicamente 10, 15 minutos. E eles trabalham na comparação dos resultados do experimento, que é exportado do celular através de uma planilha para os computadores deles, e, em cima disso, tentando comparar a experiência com a teoria. A ideia aqui é que eles percebam que o oscilador harmônico amortecido é um modelo. Tá certo? A gente está sempre, de novo, modelando a realidade. Tá? Eles trabalham aqui, essencialmente, com programas VPython, que são pré-preparados, nos quais ele tem que mudar pequenos parâmetros, uma equação ou outra, nisso aqui. Então, o experimento é esse aqui, está ao contrário, mas, por algum motivo, ele não está andando. Então, você põe o celular num saquinho de plástico, o acelerômetro do celular registra o movimento e exporta isso aí. Tá? O outro é um oscilador amortecido e tem um papelão em cima. Tá certo? É a mesma experiência com um papelão em cima. Então, eles usam o VPython o tempo todo para plotar os dados experimentais que eles usaram, que são essas bolinhas em azul, e a curva teórica, aqui é o sem amortecimento, aqui é o amortecido. Tá certo? É o amortecido. E aí eles têm que trabalhar nessas equações, aqui, por exemplo, ajustar os parâmetros iniciais para que as curvas coincidam. Então, eles têm que parar para pensar o significado disso. O que eu tenho que fazer com o A, com o ômega, com o φ, com todos aqueles parâmetros da equação, com a relação da massa, etc., para que, por exemplo, essa curva azul comece aqui em cima. Tá certo? De forma a tentar fazer com que essas coisas coincidam. O que eu tenho que mudar? A massa eles têm, mas eles não têm a constante de amortecimento, a constante da mola. O que eles podem mudar para acertar os períodos? Depois que eles acertaram no oscilador comum, eles vão para o amortecido, e aqui eles percebem que o período não tem jeito de bater, eles têm que fazem um conjunto de outros, depois de discutir isso, fazem um conjunto de outros testes fazem um conjunto de outros testes, introduzindo uma força de arrasto proporcional à velocidade ao quadrada. Isso melhora um pouco o resultado, mas não resolve. Aí a gente dá uma dica para eles, que é para experimentar aumentar a massa em 4%. Eles refazem a conta e a conta dá certinho, dá bem melhor. E aí a gente discute possíveis justificativas. Na verdade, existe uma massa de ar que é arrastada junto com aquela placa à medida que isso sobe e desce. E, então, eles passam a fazer uma conta para tentar ver qual seria o volume de ar que teria aquela massa, tá certo? Para ver se essa hipótese é razoável ou não é razoável para explicar isso aí, e é mais ou menos razoável, e a aula acaba assim. Tá? Tem algumas coisas a mais. Então, eu tentei aqui. Depois tem exercícios que também são feitos no Moodle, enfim. As críticas de alunos e de parte dos professores é que isso dá muito mais trabalho para fazer. Todas as aulas, uma a uma, montada desse jeito, foi um trabalho muito grande da equipe nesse tempo todo para preparar material, colocar tudo no Moodle, preparar os exercícios, etc. A gente ainda tem poucos dados mais objetivos de avaliação, como eu falei. Os alunos se dividem, existe mais ou menos entre 1/4, 27% dos alunos que realmente não gostam do método, mas a maioria dos alunos acho que reconhece claramente que estão aprendendo mais com o método. A gente tem essa sutileza. Tem gente que acha que aprende mais, mas não quer porque dá mais trabalho, compete com outras disciplinas, etc. Eu posso voltar a isso, como acabou o tempo, a essa discussão dos resultados mais para frente. Envolvem mesmo, viu? A gente tem muitos slides assim, esse não é um caso excepcional. Dando continuidade, gostaria de chamar o professor Messias Borges da Silva. O professor Messias é engenheiro de formação. Desculpe mais uma vez. É engenheiro de formação, passou por algumas das grandes universidades brasileiras. Atualmente professor na Unesp. Professor na Unesp lá em Guaratinguetá, né, professor? Mas por algum tempo atuou como diretor-geral da FAENQ, em Lorena.
O que chama atenção na formação do professor, no que diz respeito a essa mesa redonda, além da sua grande produção na sua área específica de formação, com publicação de numerosos trabalhos e orientações de doutorado, é o seu envolvimento com o grupo do MIT e trabalhos nessa natureza de aprendizagem ativa, sobre o qual ele vai nos contar um pouco nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui. Então, já foi chamada a atenção, eu sou engenheiro, conversando com físicos, professores de física. Então, normalmente, alguns equívocos que eu possa cometer da linguagem daquele que foi preparado para ser engenheiro, não foi preparado para ser professor, e acabou se transformando em professor, por favor, me perdoem já de antemão. Conforme falado, eu sou professor, né, da USP de Lorena, antiga FANQUIL, era a antiga Faculdade de Engenharia Química de Lorena, professor da Unesp, nesse momento professor associado do Applied Physics da Harvard, trabalho diretamente com o professor Eric Mazur, e também professor colaborador, facilitador no MIT. Muito bem, a minha primeira tela, pelo menos a que eu gosto de começar, quando nós estamos tentando fazer esse tipo de trabalho lá na nossa unidade, é mostrar a diferença em termos, né, de ganho, quando nós estamos em ambiente de aprendizagem passiva, vendo, ouvindo, olhando alguma coisa, e quando nós estamos em ambiente de aprendizagem ativa, fazendo, mão na massa, hands-on. Bom, eu sou hoje, se não o maior, estou possivelmente dentro aí do grupo dos 5 professoras de engenharia que têm feito um trabalho intenso no Brasil para mudar o jeito de se ensinar engenharia no nosso país. Não dá para continuar ensinando engenharia do jeito que a gente sempre ensinou para essa nova juventude que a gente recebe dentro da universidade. Esses jovens, né, geração millennial, eles são completamente diferentes do que nós fomos. Então, não dá para reprisar o método que funcionou para mim, para aqueles que estão chegando agora. Então, esse tem sido um assunto de muitas discussões nos fóruns em que se discute ensino de engenharia no Brasil, e eu, de certa forma, sou o que mais tem levado cacetada nesse sentido, mas vou continuar brigando. Muito bem. Também, né, considerando que a professora já fez algumas abordagens iniciais do porquê aprendizagem ativa, eu não vou forçar, né, quer dizer, vou aproveitar, mas só vou chamar a atenção no seguinte: aula tradicional, seja a aula no quadro negro, seja a aula onde nós usamos bastante o PowerPoint, nós provocamos nos nossos alunos um efeito de narcolepsia induzida, que é isso aqui. Tá certo? A gente faz os alunos dormirem. Se eles têm insônia em casa, durante as nossas aulas tradicionais, chatas, eles não têm, eles dormem, né? Então, se de algum modo a gente não está ensinando, mas pelo menos a gente está cuidando da saúde dele, porque pelo menos na nossa aula ele consegue dormir, né? essa foto eu gosto dela. Na realidade, eu não sei, são asiáticas, né? Mas não sei se é um momento de intervalo, mas isso é mais para retratar um possível momento das nossas aulas. Esse aqui é o Eric Mazur dando aula num daqueles auditórios tradicionais lá de Harvard, como esse e outros. Não sei se vocês conseguem perceber, a foto não está boa, mas olha a situação desse menino aqui, desse outro. Esse aqui já perdeu o controle, né? E já está caído lá para trás. Esse aqui já pendurou para o lado. Ou seja, é uma aula do Eric Mazur, um dos mais famosos, né, lá da Harvard. Ele dando aula. E isso incomodou bastante o Eric Mazur. E principalmente, né, naquelas avaliações finais de curso, em que ele perguntava: e aí, o que você achou do curso? Bom, não era raro alunos responderem o seguinte: eu odeio física. Não sei se esse efeito a gente consegue propagar para os alunos, né? Bom, isso incomodou o Eric Mazur, tá? E fez o Eric Mazur repensar essa questão ensino. E eu sugiro, né, que quem puder assista, tem no YouTube,
vídeos que ele tem falado bastante, mas tem um que é a fala de um professor convertido. Esse é o título da fala dele. Recomendo que vocês assistam. Bom, situação atual das instituições de ensino no Brasil. Estamos falando de ensino de graduação. Sala superlotada, né? Isso não é privilégio, né, nosso, público, particular, quer dizer, é uma realidade, mas eu queria chamar a atenção do seguinte, né? A memória tem sido ainda a função mental básica para avaliar o aproveitamento. Nós normalmente ainda continuamos querendo saber o quanto nossos alunos são bons para memorizar. Pedagogia baseada na transferência e o grau de conhecimento medido em provas individuais, aquelas super tradicionais, que se o aluno pegar a lista de exercício, decorar, ele vai lá e consegue ir bem na prova. Depois, na fase de discussões, eu tenho alguns exemplos, né, alguns colegas lá do MIT, que eu compartilho no momento das discussões, se algumas perguntas vierem nesse sentido. Então, nós, né, professores de engenharia, estamos trabalhando pesado para mudar essa questão do foco. Ensino centrado no aluno, né? Active Learning tem tudo a ver com isso. Algumas sugestões, né? Já que aqui tem bastante professor de graduação, incentive o contato entre aluno e professor, desenvolva reciprocidade e cooperação entre alunos, utilize técnicas de aprendizagem ativa, dê feedback imediato aos alunos, enfatize o tempo de dedicação nas tarefas, ajuda a pensar alto e respeite a diversidade de talentos e formas de aprendizagem. Pessoas muito diferentes, né? E de alguma maneira, né, é pesado para nós, mas nós temos que tentar entender um pouco melhor disso. Bom, então esse é o auditório de onde eu puxei aquela foto, né, que tem os dorminhocos aí e tal. Muito bem. Algumas questões de obstáculos, a professora abordou, eu chamo a atenção, né? Considerações de tempo, considerações da tradição, falando então como professor, docente. Eu sempre dei aula assim, eu aprendi assim. Eu vou continuar dando aula assim. Pessoal que tiver interesse nas telas, eu posso disponibilizar depois, tá? Estou vendo o pessoal batendo. Não tem problema, pode bater as fotinhas, mas eu disponibilizo os slides na íntegra, já no PowerPoint. E os próprios alunos têm uma resistência forte no começo, porque eles vieram daquele sistema tradicionalzão e entra numa aula, por exemplo, de física, ou de química, ou de engenharia Active Learning, em que o professor fala muito menos e o aluno trabalha muito mais, o aluno sai da aula falando assim, essa aula aí o professor não dá aula. Fica com aquela sensação de que o professor está enrolando a guerra, quando na realidade, né, não é nada disso. A grande maioria captura. Na USP em Lorena, daqui a pouquinho vou mostrar o que a gente vem fazendo. O resultado tem sido fantástico. Semana passada nós fomos procurados pelo canal Futura. O canal Futura está fazendo um conjunto de reportagens para falar de inovação na área de educação no Brasil e nos convidaram, né, para mostrar um pouco disso. Então, isso está sendo produzido, deve ser colocado no ar ainda no primeiro semestre de 2017. Questão de infraestrutura, o tal do espaço de aprendizagem, a sala de aula é um negócio importante, né, de ser avaliado. As questões pedagógicas, muito mais, né, mas as questões de infraestrutura e espaço físico, muito. Essa é uma cara do que a gente está acostumado. Né? Isso aqui é no estado de São Paulo, né? A lei, né, não permite. Isso aqui é lá no ensino médio, né? Já está liberado. Pelo menos as minhas, mesmo na época, né? Eu estou assumindo aqui, está filmando, né? Mesmo na época que nós temos a escola técnica lá em Lorena, e na escola técnica nós temos feito uso disso. Essa é a situação típica dos nossos estudantes de graduação, inclusive colando, né, em época de prova, essas coisas. Tá. Muito bem. Quais as opções? Então, vou mostrar um pouquinho dessa que eu tenho vivenciado. Eu tenho trabalhado com o Eric Mazur já há 4 anos. Todos os anos, eu vou lá para Harvard, fico um pedaço do tempo, e tenho acompanhado de ponta a ponta uma disciplina dele, de física, que hoje eles chamam de a STAR, lá da Harvard. É o Applied Physics 50, AP50. É uma aula de física sendo dada num lugar diferente do tradicional, e vou mostrar para vocês como isso tem acontecido.
né, aplicando as ideias, né, de classe sala de aula invertida, o Flipped Classroom, e vou mostrar um pouquinho também lá do MIT. Bom, no Peer, né, como o Peer funciona, depois vocês dão uma lidinha, mas basicamente o aluno chega na aula, e a primeira aula do Eric Mazur, a primeira fala dele no curso, no lecture, no assessment. Sem aula e sem prova? Que negócio mais sem avalio? Que negócio mais esquisito é esse, né? Mas o fato é que aula mesmo, de ficar lá no quadro escrevendo, não tem. E prova é o tempo inteiro. Avaliação é o tempo inteiro. Não tem aquela tradicional zona lá de responda isso, aquilo, né? Mas a avaliação, ela acontece o tempo inteiro. Vou mostrar um pouquinho desses detalhes. Então, dessa sala, ele projetou essa nova, eu inclusive estive com ele na inauguração da nova. Ele pegou mesas redondas, cortou no formato yin yang, né? Ele pode, todas elas têm rodinha, e essa aqui é a sala dele lá, que ele criou lá na Harvard. E tem os quadros com rodinha, porque como as atividades em grupo são muito fortes, então, se o aluno precisa discutir e anotar alguma coisa, né, que fique visual para todos do grupo, cada conjunto desse tem um quadro desse. Essa foto fui eu que saquei, né, por uma infelicidade, esse rapaz está dando uma arrumada ali na cueca, né, mas também, por sorte, ele está de costas, ninguém sabe quem é. Né? Essa aula desse dia aqui é uma aula com professores internacionais. É um momento lá da Harvard, uma colaboração de Harvard e MIT, eles têm lá um programa chamado CDIO, Conceive, Develop, Implement and Operate, e nesse dia teve uma aula demonstrativa do Eric, então são professores internacionais vendo como que funciona. Então esse aqui é o quadro já do lado da mesa, né? O Eric e os professores trabalham. É assim, as aulas de física... Pois não. Não, tem o Peer. Eu vou mostrar como que o Peer operacionaliza. 20 alunos? Não, o Peer com um monte. Não, essa sala tem bastante. Essa sala acho que cabe uns 100 alunos. Eu vou mostrar como que operacionaliza o Peer. Bom, então, essa é a infraestrutura. Tá? 10 minutos. Ok. Então, para vocês terem uma ideia, tá, a sala. Como que ele hoje operacionaliza o Peer? No passado, quando ele começou, o Peer era, pega uma questão conceitual, joga a questão, dá lá alternativas, sempre múltipla escolha, lá atrás. E a escolha, anteriormente, era feita com, né, dedo aqui no peito, para ele sair contando. Depois a evolução disso foi um cartão com A, B, C e D. Depois o clicker. O clicker, estamos usando o clicker. Bom, na Harvard já não usa mais o clicker. No MIT ainda usa o clicker. E o aluno tem que comprar o clicker e custa $70. Tá? Lá na Harvard, eles desenvolveram essa plataforma, chama Learning Catalytics. Isso, numa das aulas que nós estávamos lá, né, eu junto com o time dele na sala, chegou uma pessoa para assistir a aula, né, eu ficava sempre no fundo, e essa pessoa, achei que era um professor de universidade, e no meio do caminho, você é professor de qual universidade? Ah, não, eu sou investidor. Era o dono da Pearson. E o Learning Catalytics, né, ele comprou a licença da Harvard, e hoje é um produto vendido pela Pearson. Como funciona isso? Todos os alunos têm que chegar na aula com uma mídia touchscreen. Seja um laptop, seja um smartphone, mas tem que ser touchscreen. Essa aqui é uma questão de ótica. Né? Tem que ir lá um raio, como que deve ser a resultante. Esse aqui é o painel que fica para o professor. Lá no note dele, ele enxerga isso. No Peer, né, tem sempre 2 rounds. Num primeiro round, mesmo estando na mesma mesa, o aluno tem que responder a questão sozinho. Aí, o que está em vermelho são respostas erradas. O que está em verde, respostas certas. Isso também vale para as questões de múltipla escolha, e nessa plataforma também pode ser soltar expressões matemáticas. Né? Aí, se
mais que 70%, a ideia do peer original, se mais que 70% dos alunos acertou, ele parte para a próxima. Se entre 30% e 70% acertaram, aí tem a fala dele, talk to each other, né? Conversa com seu colega. Aí os meninos conversam entre eles e refazem a questão. Então, aqui é o resultado do segundo round. Então, nesse segundo round, normalmente, as estatísticas que a professora mostrou, a professora Carmen, né, já fica visual para o professor ali na hora. Isso tudo é online. Tá? Antigamente, né, ele usava o clicker, não usa mais. Então, esse tipo de mídia. Nesse sistema, se é num auditório, às vezes você não tem a tal sala especial para dar essa aula, mas se é num auditório como esse, ele mapeia as pessoas, e aqui, né, ele sabe quem acertou, né, em que carteira está a pessoa que acertou, em que carteira está a pessoa que errou. Mesma coisa, primeiro round, segundo round. Ele, né, numa atividade de aula, alunos, né, fazendo uso disso, inclusive numa aula de química, esse o professor, né, acompanhando o resultado dos alunos. E, na disciplina Applied Physics, é um semestre. Nesse semestre, tem o que ele chama de Annotation. O Annotation é uma plataforma que eles usam a plataforma do MIT, é uma plataforma chamada NB. O material é disponibilizado lá e o aluno vai estudar sozinho anteriormente. Dependendo do tempo que ele passa discutindo, isso tudo está contando, inclusive, ponto para ele. Em alguns momentos do curso, ele tem um momento que ele chama de Readiness Assurance. É uma prova. É uma prova que começa sendo feita individual e termina sendo feita em grupo. E durante um semestre, a cada terço, ao final de cada terço, os alunos, com aquele conteúdo que foi aprendido naquele terço anterior, ele tem que fazer um projeto, desenhar, construir e demonstrar. Então, esse é o momento, né, de entrega de projeto de um dos terços. Essa turma é a turma que eu acompanhei. Coisas das mais diversas. E assim, né, tira a ideia, né, da fisionomia dos alunos. Né? Isso, entre outras coisas, está parecendo que é gostoso de aprender. Né? O próprio Eric, entusiasmado, né, com um projeto, está até com a camiseta, a P50. Né? Muito bem. Lá no MIT, eles usam o peer, usam o clicker, mas construíram uma sala de aula, um espaço que custou $5 milhões. Uma sala de aula custou $5 milhões. É o que eles chamam de Technology Enhanced Active Learning, o TEAL. Meu contato lá é o professor que coordena isso, que é o professor Peter Dormeshkin. Esse é o projeto da sala. É uma sala com mesas redondas, com espaço para 9 estudantes e 3 terminais de computador fixos. Aqui, nessas laterais, é onde ficam os kits. Então, como funciona o esquema aqui? Né? Todos, 100% dos alunos do MIT, não importa se eles estão estudando na área de medicina, né, na área médica, na área de química, na área de física ou qualquer outra, todos eles têm aula juntos nesse mesmo lugar. 100% deles. Então, termina uma aula, você está saindo o aluno por uma porta, já está entrando. É uma coisa que parece produção em série. Né? Aqui, inicialmente, tem a parte da conceitual da aula. Na mesma aula, se já tem uma experiência para fazer, os monitores na Harvard, os TAs, né, são alunos de doutorado ou pós-docs. No MIT, os TAs, né, os monitores, são alunos que eles chamam lá tem que ser júnior ou sênior, né, que é o aluno de terceiro ou de quarto ano. Então, na Harvard, cada mesa tem um aluno que ajuda, um pós-doc ou um doutorando. No MIT, cada 2 tem um assistente. Então, se tem a demonstração, essa aqui é uma reportagem essa sala que eu projetei na USP, lá em Lorena, eu e meu colega Marco Antônio,
A nossa é de 8 para 8 alunos e 4 terminais de computador. Essa do MIT são 9 alunos, 3 terminais de computador, 3 alunos, 1 terminal. A nossa lá são 8 alunos, 4 terminais, 2 alunos por cada terminal. Então, essa é a sala do MIT. Então, esse já é um momento em que os alunos estão fazendo a prática. Terminada a prática, eles já vão para um simulador que está carregado e já vão trabalhar com mudança de parâmetros daquele fenômeno, né, que eles acabaram de estudar. Tudo isso numa mesma aula. 1 minuto. Esse é o time que... Eu uso o dinheiro de projeto meu para levar colegas para ver essas coisas, porque eu sei que ficar dando murro na ponta de faca um só, você, né, acaba com a mão e as coisas não acontecem. Então, tenho usado o dinheiro que era para comprar equipamento, pago a passagem, pago a estadia. Vem comigo. Você não vai pôr a mão no bolso, mas na volta você nos ajuda a colocar essas coisas em práticas. Dia 15 de fevereiro estamos saindo de novo, vamos visitar todas as californianas. Essa é uma atividade lá. Bom, passos já dados. Esse é o meu colega, Marco Antônio, né, gente que tem trabalhado isso, né, corrido atrás. Essa é uma aula minha, de estatística, eu não sou professor de física, tá? Uma aula de estatística. Aluno fica em pé em cima da sala, da mesa, fica. Nesse caso, ele está abandonando um helicóptero de papel. Então, ele está, né, modelando o comportamento do tamanho da asa, comprimento da haste e largura da haste no tempo de queda. E trabalhando a variabilidade disso. A mesma sala, eu posso dar uma aula de sistemas de produção. Então, essa aqui, que são mesas trapezoidais, eu transformo isso num hexágono, trabalho com grupos de 6. Se eu precisar, em alguns poucos minutos, ela se transforma numa linha de produção e aqui eles estão trabalhando com Lego. Tá? Esse é o formato dela. E com dinheiro, na USP nós temos um projeto que eu entendo muito importante, que é o projeto InovaLab. Tínhamos, né? Com o dinheiro do InovaLab, eu, Marco Antônio, meu colega, fizemos um reprojeto, que é aquela sala que é o Tea Room Tupiniquim, o deles lá é de 5 milhões de dólares, o nosso era para ter sido 500 mil reais, mas só entregaram 100, e, inclusive para a reforma física das instalações, e a gente fez com 100, o que eu vou mostrar para vocês agora. É essa sala aqui. Tá? Não está com 8 cadeiras, porque a gente estava comprando ainda, agora já chegaram, né? Mas aqui já vem a rede por baixo do chão, aqui do piso. Aqui sai energia elétrica e já sai cabo de rede. Mas tem Wi-Fi também, né? Tem telões em toda a extensão da sala. Ela não está oficialmente inaugurada, mas eu já tenho feito alguns testes, até por causa de acústica, alguns aparatos tecnológicos que... né? Esse aqui sou eu dando aula, vocês nem veem. Né? É uma aula que já está acontecendo. E, para fechar, eu sou professor também na Unesp. Aí projetei lá na Unesp uma sala, que vocês veem que a mesa já é parecida com a da sala do Eric Mazur, e no mesmo espaço físico, eu tenho uma separaçãozinha para os alunos trabalharem com um projeto. Então, aqui nós estamos integrando Active Learning e Design Thinking, essas ideias do Design Thinking, num mesmo espaço físico. Essa sala, a parte física já está pronta, os equipamentos estão chegando, mais uns 2 meses, acho que eu consegui inaugurar. A de Lorena não está oficialmente inaugurada, mas já está aberta a visitação para quem achar que vale a pena, né? Aqui está a sala e o ambiente Design Thinking. É lugar com numa sala de aula tem sofá, tem puff, tem toda uma série de coisinhas, né, inspiradas aí nessas coisas que motivam, né, essa geração millennial a trabalhar de uma maneira mais descolada e trabalhar de uma maneira mais produtiva. É isso. Desculpa aí um minuto, né, mas, né, na fase de discussões, se precisarem de mais detalhes, a gente fornece. E essas telas eu disponibilizo. Obrigada, professor. Pode deixar. Aqui. Gostaria de convidar, então, o professor Elmo Salomão Alves. Professor Elmo, graduado e mestre em Física pela UFMG, com doutorado e pós-doutorado fora do Brasil, atuação específica também em Física Básica, mas chamou a atenção, que eu acho que também tem a ver com as razões que o traz a essa mesa, projetos que ele destaca no seu Lattes,
com temas como ciência para todos, sala de demonstração de física, modernização do ensino de física básica na UFMG, e eu acho que parte dessas experiências ele vai compartilhar com a gente. Muito obrigada. Bem, eu acho que vou me beneficiar bastante das falas anteriores aí, agradeço os meus colegas, porque já falaram bem melhor do que coisas que eu tinha preparado. A minha experiência lá na UFMG começou, eu já conhecia o trabalho do Eric Mazur já de décadas, talvez lendo os artigos, desde quando ele começou com Peer Instruction. Adorava a ideia, mas faltava coragem para começar aquilo. E eu tomei a coragem depois de um sabático, um ano sabático, eu estava em Boston. Fui lá assistir às aulas do Eric, mas aí o motivo real eu vou deixar para caso tenha alguma pergunta aí, eu mostro para vocês, porque para economizar o tempo aqui. Mas foi um artigo que eu li, e esse artigo eu falei assim, eu tenho de voltar e parar com essa história de dar aula do jeito tradicional. E aí isso foi em 2012 que eu cheguei, depois do sabático, e aí falei, vou experimentar essa história do Peer Instruction. Hoje eu vou falar então aí para vocês um pouco disso, dessa experiência do Peer Instruction, e também de um outro projeto que eu já venho há mais de 15 anos fazendo, que é a sala de demonstrações de física, que é um recurso comum existente em universidades americanas e, até onde eu sei, pouco existente nos mesmos moldes aqui no Brasil. Desculpe só um minutinho. Eu sei que depois dessa água o Gilmar vai me chamar para tomar alguma outra coisa. Tá certo, né, Gilmar? Gilmar, desculpa, Nelson. Bom, já foi falado aqui, quer dizer, a gente começa a dar aula. Minha experiência como professor começou antes da universidade, mas a gente dá aula do jeito que a gente aprendeu a dar aula. Você vai para a frente do quadro e reproduz o que está lá no livro-texto. Isso é o que a gente vem fazendo, é o jeito mais fácil e é difícil de convencer-nos e convencer outros a mudar de ideia. Como é que você muda? Bem, eu fui convencido, como diz o Messias lá nas aulas lá do Mazur, eu fui um dos convertidos. Bom, isso aqui já foi dito, quer dizer, todo mundo sabe o que é o método tradicional de dar aula, e ele é basicamente baseado na suposta transferência ali de conhecimento que sai do livro, passa para a cabeça do professor, e por mágica vai para a cabeça do aluno enquanto o professor fala durante a aula. Isso é o jeito, é assim que nós aprendemos, mas a gente sabe que nós não aprendemos, nós somos ensinados assim, mas a gente sabe que nós não aprendemos desse jeito. A gente assiste aquela aula passiva, mas o aprendizado mesmo se dá quando a gente pega os livros nós mesmos e sentamos e descemos o sarrafo ali com os colegas, discutindo. Quer dizer, o aprendizado todo mesmo, de fato, ele acontece fora da sala de aula. É assim que a gente sabe que a gente aprende, mas a gente acha que está ali, bem, por obrigação a gente tem de ficar sentado lá, escutando alguém falar. E os resultados disso já são conhecidos, a gente tem algumas experiências dessas no FMG, e aí então vieram esses métodos, então, como eu disse, eu vinha acompanhando a literatura, mas não tinha coragem para mudar. E essa coisa, então, ganhou hoje no Brasil, acho que muita gente está conhecendo, porque, de fato, agora a mídia começou a falar deles, sai notícia aí em jornal já, né? Antes a gente tinha de ler artigos em inglês para poder saber dessas coisas, ou então entrar na internet. Os nomes são vários, as experiências são várias. Isso é interessante, porque o que eu vejo que tem uma massa de gente aí fora pensando, testando, e testando de novo, e testando de novo. E o que eu vejo é o seguinte, aqui a gente não tem de reinventar a roda, porque no Brasil a gente está muito atrasado com coisas. A gente não tem de ficar tentando fazer experiências novas. A gente tem de copiar o que deu certo. E o que deu certo, na minha opinião, aí, são esses métodos, e a razão de dar certo é porque eles usam uma coisa que nós, cientistas, acreditamos, que é o método científico. Você testa a coisa e mede para ver se aquilo ali está dando resultado. Então, o que me fez acreditar nesses métodos aí é porque existe uma quantidade enorme de dados em várias áreas, não é só na física, em vários níveis, não é só em ensino superior. Existe uma infinidade de dados que mostram que essas coisas dão certo. E dá certo não é porque o aluno melhora a nota.
que ele tem notas mais altas do que quem assiste aula no método tradicional. É porque existem hoje métodos aí já sacramentados de você testar aprendizado, retenção de conhecimento. E isso, o método Mazur, por exemplo, mostra que, em média, isso aí já milhares e milhares de estudantes. Tem um colega meu lá, o Álvaro Neves, da Universidade de Viçosa, que já fez também um pós-doc com Mazur, e já testou isso aqui no Brasil, lá na UFV, em escolas de ensino médio, lá com professores lá de ensino médio lá na cidade. E o resultado é o mesmo que se obtém lá em Harvard, que se obtém nos Estados Unidos inteiro. 30% em média acima em termos de aprendizado. Aumento no aprendizado em relação aos métodos tradicionais de ensino. Bom, então essas coisas dão certo. O que eu escolhi, então, foi o método Peer Instruction, lá que eu estou traduzindo aí, na tradução livre aqui, para a gente não ficar falando essa coisa em inglês, instrução pelos colegas, porque, de fato, são os colegas que fazem isso. Isso não é novidade, né? 2000 anos atrás já se fazia Peer Instruction. Sócrates, em vez de você ensinar falando, você ensina perguntando. E põe a sala de aula, então, para poder remoer perguntas ali o tempo todo. Então, a receita já existia aí. O que a gente fica tentando hoje é reinventar um pouquinho e botar um pouquinho de tecnologia naquilo que não é sempre necessária. Tá? Também já existem dados disso daí. Várias pessoas, os dois colegas já falaram aqui, mas eu vou só contar um pouquinho mais, tentando não ser enfadonho, de como eu estou seguindo a receita do Eric Mazur. E o que eu faço, então, na sala de aula, quer dizer, o método de Peer Instruction, ele tem os dois atores ali, professor e o resto. Não necessariamente nessa ordem, e é tudo misturado ali, mas os dois têm papéis. Né? Tem um script que o professor tem de seguir, tem um script que o estudante tem de seguir. Isso aí acontece em momentos diferentes. Né? Parte desse script acontece lá uma semana antes da aula. Alguém tem o papel ali de algumas horas antes da aula e durante a aula. E aí tem uma sequência disso aí a ser seguida. Basicamente, então, como eu disse, essa é a receita do Mazur, né? Que está muito bem descrita nos vídeos, está muito bem descrita num livro que ele tem aí sobre o Peer Instruction, e que eu tenho seguido isso daí com pequenas modificações. Nós estamos no Brasil, mas tem dado muito certo. Quer dizer, basicamente, eu começo divulgando o texto para os estudantes, aí você usa qualquer recurso que você tem. No caso da UFMG, a gente usa o Moodle, que basicamente é falar para os estudantes, leia tal seção do livro para a próxima aula. Isso é divulgado, então, aí em torno de uma semana antes da aula. 2 a 7 dias, que aí tem pequenas variações de uma disciplina ali para outra. O que é muito importante aqui também é de você indicar não só o texto, mas falar assim, que aí tem eu não estou saltando etapas, caso tenham perguntas, eu tenho slides separados sobre isso. Mas é muito importante você indicar para o aluno que se chama de conceitos-chave da leitura. Porque simplesmente você passa o livro ali e lê aquilo, como é que o aluno sabe o que de fato é importante? Você tem um livro dessa grossura, você não necessariamente, tudo aquilo, você vai esperar que o aluno aprenda, porque a gente mesmo esquece. Você vai dar aula, você tem de ler aquilo ali de novo. Então, é importante esse é o papel do professor, identificar ali o que de fato é importante na matéria. E eu dou isso como frasezinhas curtas, né, junto da indicação da leitura. E indico para ele, leia, mas aí procure nesses conceitos-chave, se na sua leitura você identificou isso. Porque pelo menos ele leu aquilo, mas mesmo fazendo a leitura rasteira, ele é capaz de voltar e falar assim, isso que o professor me pediu para verificar, eu estou verificando. O aluno lê o texto, aí tem algumas perguntas online que ele responde. O que eu tenho feito também seguindo uma receita, são em torno de 4, 5 questões, depende da matéria. A maior parte delas, pelo menos 3, se são 5, 3 delas são de múltipla escolha. Os testes são corrigidos automaticamente pelo Moodle, os testes de múltipla escolha são corrigidos automaticamente, mas eu sempre faço questão de colocar 2 questões abertas. Uma que é uma pergunta sobre a matéria, mas não é pergunta aberta sobre problema para resolver. É alguma pergunta que obriga
o aluno a pensar sobre aquilo que ele leu, e que não necessariamente ele vai voltar lá no livro e procurar a resposta. Mas aquilo é para ele obrigá-lo a adquirir uma linguagem sobre aquele contexto e obrigar a despertar dúvida. A dúvida que é o mais importante de tudo. O aluno tem de ter dúvidas. A gente acha que isso aí que é o errado. Não. Quanto mais dúvidas ele tiver, melhor. Porque se ele identifica as próprias dúvidas, ele já vem para a sala de aula preparadinho para a gente dar aula para ele. Então, essa tem uma pergunta, então, aberta. E a última pergunta, que é a receita do Mazzu, que é basicamente uma pergunta aberta, que ele tem de dizer o seguinte: desse assunto que você leu aí, o que você não entendeu? O que você gostaria que fosse discutido durante a aula? Mas não vale assim, professor, não entendi nada. Professor, não entendi isso. Não, ele tem de argumentar. E aí está escrito lá que respostas do tipo, não entendi nada do oscilador harmônico de sino. Zero. Então ele tem de, não entendi isso, por isso. Porque o livro fala isso, mas eu pensei assim. Essas questões online, elas são pontuadas, eu dou 15 pontos nos 100 pontos do semestre, nesses testes online. Isso é basicamente um teste por aula, então tem lá em torno de 20 a 30 testes. Essas questões são lidas, aí vem o meu papel, então isso aqui, o aluno passa aqui, aí depois ele tem um prazo que eu dou para ele até 11 horas da noite antes do dia anterior à aula. Que afinal de contas ninguém é de ferro, e eu tenho de ler isso antes da aula, mas a preparação da aula é baseada nas respostas dos alunos. É ali pelas dúvidas. Os testes de múltipla escolha eu nem olho, já está tudo corrigido lá, isso muda, pontua. Agora, todas as questões abertas eu leio todas. Leio e é maravilhoso você ver como que o aluno fala o que ele deseja saber, o que ele não entendeu. Dá arrepio, porque ali você fala assim, caramba, eu nem imaginava que isso pudesse ser dúvidas. Mas aí a aula é baseada na dúvida. Então, ao invés de chover no molhado, eu pego as respostas dos alunos e aí vem o meu papel, que é isso eu faço, então, entre 11 horas e sabe-se lá quanto que é a hora da minha aula, 11 horas da noite anterior, leio aquilo tudo. Claro que depois da experiência você já tem lá alguns testes, tudo ali já pronto, mas a primeira vez dá trabalho, sim. Eu planejo, então, exposições curtas para a próxima aula e seleciono os chamados testes conceituais. Isso, então, acontece ali antes da aula. Durante a aula, eu faço lá a pequena pré-leção, mas você tem de se coçar e segurar o pé, meter o pé no freio, para não dar aula. Professor é danado, a gente adora a própria voz. Né? Então, você tem de meter o pé no freio, e fala uma coisa curta e passa para os testes conceituais. As aulas têm de ser dos alunos, eles é que têm de pensar. Bom, então, ali vão se alternar, então, o que se chama os testes conceituais. Desculpa, estou apertando o botãozinho errado aqui, tá bom? O aluno responde esses testes individualmente, são questões de múltipla escolha, durante a aula. Eu recebo as respostas durante a aula, em tempo real, já vai surgindo a estatística, depois eu mostro como nós estamos fazendo isso. E ali, como o professor Messias já explicou, dependendo do resultado naquele teste, naquele conceito, que eu previamente já preparei, a aula vai para um lado ou vai para outro. Quer dizer, se mais do que 80% dos alunos lá, em média, ali acertam a questão, aquele conceito, você não precisa chover no molhado. Aquilo ali é um conceito que os alunos são capazes de aprender. Fala, mas e os 20% que erraram? Não tem problema não, eles aprendem com os outros lá facilmente a hora que eles sentar um com o outro. Passa para frente, não chove no molhado não. Gasta o tempo da aula com o que é dúvida de fato para os alunos. E aí, se menos do que 70% ali acertou as questões, põe os alunos lá para discutir, né? O comando é, discuta com seu colega e convença-o da sua resposta. Aí vira aquele burburinho ali na aula, é bacana, né? Porque eles começam a conversar ali um com o outro, e aí é onde, de fato, então, acontece o peer instruction, e esse ciclo aí se repete durante a aula toda. É uma sequência de pequenas pré-leções sobre um tema, seguidas o tempo todo por testes conceituais, baseados todos nas dúvidas que os alunos expressaram. Tá? Então, eles me indicam o que eles não entenderam. Essa parte aqui
é o que se chama aí na literatura lá do dito, just in time, que eu traduzo como ensino por encomenda. O aluno falou, tive dúvida nisso. Ele me falou, antes da aula, nos testes lá, falou, não entendi isso, não entendi isso. Aí a minha aula vai ser sobre aquilo, eu não vou dar aula sobre o que ele já sabe. Esquece. O que ele lê no livro, ele é capaz de entender. Eu sei o que é frequência de oscilador, eu sei o que é amplitude. Para que eu vou ficar repetindo isso dali? Então, não gaste tempo na aula com o que não é necessário. Princípio sob medida. Ah, é? Ah, então tá bom. Essas coisas, quando às vezes a gente não lê o termo já sacramentado aí, né? A gente tem de ficar inventando, né, Nelson? Tá bom. E o peer instruction, de fato, é esse durante a aula, onde os colegas interagem ali um com o outro. Como que os meninos lá apresentam as respostas? Como aí já foi dito também, tem várias formas. Eu comecei do jeito pé de boi, cartões. Os alunos eu nem entregava, não. Lá no Moodle, botava lá um PDF com os cartões, falava para as aulas, vocês têm de imprimir, recortar os cartões e trazer para as aulas. A pergunta que todos os meus colegas faziam assim e eles levam? Levam. Qualquer coisa que você quiser fazer de mudança hoje, os alunos são os mais interessados nisso. Os menos interessados somos nós. Nós temos uma resistência de mudar. Tá? Faltam 5. Nossa, então deixa eu acelerar aqui. Bom, o ganho, o dispositivo não interessa. Você pode usar qualquer coisa. Eu vou só contar uma historinha aqui, que aí completar a história lá do Messias, contou sobre aquele sistema de Harvard. Eu estava em Harvard, estava em Boston em 2010, 2011, né, na Universidade de Boston. Aí fui lá assistir as aulas do Mazur. O Álvaro Neves estava fazendo pós-doc com ele. Fui lá assistir algumas aulas lá, para ver de fato como que era a coisa. E o Mazur estava com um pós-doc que ele tinha contratado para poder fazer o sistema que o professor Messias mostrou. Eu cutuquei o Álvaro, né, eu estava lá com o pós-doc, falei, Álvaro, o Mazur não empresta esse negócio para a gente, não? Aí que eu vi que assim, é aquela coisa, natureza do americano. Né? Todo americano ele é um empreendedor, ele não faz nada que não seja para ganhar dinheiro. E a resposta, o Álvaro falou, não, eu não vou ter coragem de pedir isso, não. Eu falei, bem, perguntar não ofende, eu não estou aqui com ele, e fui na cara dura. E ele deu uma enrolada, falou, não, nós estamos trabalhando no sistema. De fato, o que ele estava fazendo era um sistema que ele sabia que ele ia ser comprado, e de fato foi pela Pearsons depois. Ele usava o clicker, e o clicker ele ganhava muito dinheiro lá também com o clicker das empresas que vendem clicker. O Mazur, na minha opinião, assim, a difusão do método foi essencial no mundo inteiro. Mas ele ganhou muito dinheiro com isso também, por causa dessas... E continua ganhando. Continua ganhando. Bom, nós fizemos lá na UFMG, estamos usando já um sistema semelhante, feito aí com aluno de graduação, onde a ideia, isso já está sendo usado, a nossa ideia é disponibilizá-lo. Tá? Mas ele não tem cara ainda não, ele só tem conteúdo lá dentro, ele tem a plataforma interna sem nenhuma interface. Mas é uma tentativa de fazer o que se fez lá em Harvard, que o professor, então, ele põe lá um banco de questões, o banco de questão vai ser individual, mas podendo ser compartilhado com outros professores, podendo qualquer professor utilizar de qualquer área, então pode ter bancos de questões infinitos de qualquer assunto, um professor compartilha com o outro, e nesse banco de questões ele prepara a aula a partir, então, naquela coisa lá do usar as respostas dos alunos, eu seleciono lá do banco, eu quero essa e essa questão para usar durante a aula, e aí eu faço o meu plano para a aula. Claro que aquilo ali não é um scriptzinho, mas durante a aula eu posso, então, apresentar algumas dessas questões, clico ali, falo, envia essa questão, essa questão ela é enviada para o aluno, usa o que ele tiver que fala com a internet, todo aluno tem hoje, celular, laptop, iPod, iPod, o que ele tiver, isso aparece a questão na tela do aluno e ele responde ali usando o aparelho e o professor recebe lá no laptop dele, já com estatística, com tudo, em tempo real. Então isso já está funcionando, eu e mais alguns colegas estamos usando. Eu vou pular isso daqui, porque eu quero falar pelo menos rapidamente da outra ideia aqui, que é das demonstrações. A sala de demonstrações de física, demonstrações é um recurso que muita gente acha assim, é muito bacana você usar na aula, mas ele tem de ser usado não apenas como entretenimento. Claro que demonstrações tem muitas bacanas que chamam a atenção,
E pode ser usado ali, né, aquelas aulas maçantes ali, você acorda o aluno ali com demonstração, ao invés de ficar dando murro na mesa. Mas ela tem que ser usada do jeito certo. Tá? Eu não vou ter tempo para discutir isso aqui, mas o resultado é muito interessante. Demonstração apresentada ali na aula, só o professor mostra a demonstração, mostra, descreve tudo ali para o aluno, isso, ou o aluno não ter demonstração, é quase a mesma coisa, existem já resultados, artigos sobre isso daí. Você tem de apresentar a demonstração, permitindo que o aluno faça previsões antes do resultado, permitindo que ele discuta com o colega. Isso é o que leva, de fato, a resultados diferentes do que simplesmente apresentá-la ou simplesmente não fazer nada. Tá? Depois, se quiser, eu mostro isso. Como fazer que os professores utilizem demonstrações? Bom, as outras universidades americanas, lá e várias no mundo, já tem isso aí sacramentado, as chamadas salas de demonstrações de física. O que eu fiz foi, há uns 15 anos atrás, comecei a fazer isso. Então, nós temos um site com o nosso acervo de demonstrações, onde o professor tem lá não está dando para ver direito, mas clica ali, vai ter então a listinha de demonstrações, né, separadas por assunto, ele clica e aí tem lá tipo um carrinho de compra que o professor seleciona quais as demonstrações que ele quer. A hora que ele seleciona ele vai lá ver ali uma descrição sumária, só para o professor saber do que aquilo ali se trata. Eu quero essa, quero essa, quero essa. Feito isso, lá na sala de demonstrações tem uma equipe de monitores que recebe o pedido, leva as demonstrações, avisa o professor, é comunicado já pelo site mesmo, recebe uma confirmação automática. Professor, a demonstração está aqui pronta para, se o senhor quiser ver antes da aula, né, alguns professores querem não fazer feio lá na hora, né, aí pode ir lá e testar a demonstração antes, senão ele vai receber a demonstração dentro da sala de aula, montada em cima da mesa, e os monitores recolhem ao final da aula. Sala de demonstrações foi feita para poder tirar a inércia do professor de não usar, porque fala, mas eu tenho de ir lá fazer. Não, está tudo mastigado para ele usar se ele quiser. Essa é a sala de demonstrações da Universidade de Harvard, que eu visitei nessa época lá, com muito orgulho, porque quando eu via, por dois motivos, quando eu vi a sala de demonstrações de Harvard, eu falei, caramba, é tão bagunçada quanto a nossa. Esse é o primeiro motivo de orgulho. O segundo motivo, essa equipe lá da Universidade de Harvard, tem os professores técnicos que antes da aula, tem lá, essa é uma das aulas lá do Mazur, né? Tem toda uma parafernália e uma equipe preparada para montar aquilo, deixar tudo azeitado para o Mazur. Bom, o meu segundo orgulho é porque a nossa equipe é mais bonita do que a de Harvard. É toda formada por estudantes de graduação, de vários cursos, engenharia, física, ciências exatas. Não tem staff. Ali sou eu e eles. Esses estudantes, é que ao longo dos anos, a cada ano se renova total ou parcialmente essa equipe, e são eles que montam, todo o nosso acervo foi preparado, o site, são eles que colocam as informações no site, são eles que escrevem tudo feito por estudantes. Claro que com o nosso acervo aí nós começamos a fazer um trabalho também de divulgação científica. Os professores, depois do site, depois dessa facilidade, passaram sim a utilizar demonstrações. Essa estatística, o site gera as estatísticas de uso, entrega um relatório para o professor ao final do semestre, falando, nesse semestre você usou essas demonstrações, para facilitar para ele usar depois. Já vou cortar aqui, então. Última coisinha, então, claro que com o nosso acervo, aí eu comecei um outro trabalho com estudantes que está sendo maravilhoso, que é fazer inovação, instrumentação, a procura pelos... Isso não é ligado à disciplina, é um trabalho que eu seleciono estudantes, a procura é imensa. Na última seleção lá, tem algumas bolsas de monitoria, R$400 por mês. Tinha 70 candidatos para 5 bolsas. Desses 70, 38 queriam trabalhar como voluntários. Então, a procura é imensa. E agora vou ampliar o espaço. Lá nós estamos fazendo, então, esses estudantes de graduação, geralmente vai até o 4º período, são estudantes. Eles entram... O que se ensina para eles é, aprenda você a fazer as coisas. Eles entre eles e com um guia ali, mais de ficar assim, não, que bacana, continua, incentivo.
Nós estamos já com um microscópio de força atômica feito por estudantes. A Juliana foi uma aluna que começou a trabalhar nisso no primeiro período. Desenvolveu todo o software, toda a eletrônica, e já estamos fazendo imagens com isso. Um custo que é bastante razoável. A ideia depois é divulgar isso daí e tornar isso mais... Então, tem várias coisas feitas. Instrumentação para ensino, nós estamos desenvolvendo agora, começando um trabalho, que é de fazer, todo professor, especialmente universidades, querem montar laboratórios, olha as coisas importadas, da FIV, da Páscoa, etc. Nós não temos condições de botar isso, disseminar isso pelas escolas. A USP compra, a UFMG compra, a duras penas. Né? A USP não tanta, né? Mas a gente compra as duras penas, mas é caro. Hoje os alunos conseguem fazer tudo isso. Hoje essas coisas de programar, usar Arduino, que é barato, a gente faz tudo o que já existe aí na Páscoa e na FIV. Isso nós estamos fazendo, a ideia é disseminar isso aí sobre kits, e eles me deram com essa ideia, com essa procura toda de estudantes nos últimos anos. Agora eu vou começar a montar um outro esquema, que é um espaço para os estudantes fazerem essas coisas todas e resolver problemas. Problemas que eu falo assim, problemas em geral, não é probleminha ali de livro, texto, não. Como é que você mede tal coisa? Outro dia alguém apareceu um site lá de uma firma pagando aí $10 mil para quem indicasse para ele aquelas tampinhas de leite que lacra a vasilha de leite. Você tem que puxa aquela cordinha para destampar o leite longa-vida, aquele plástico, aquilo arrebenta. Então, um dos problemas, que eu nem sabia que isso era um problema, mas é um problema da indústria. Como é que você mede a espessura daquela coisinha de plástico? Esse era um problema, eu nem sabia que era um problema. Esse é o tipo de problema, entre outros, que eu estou querendo passar para os alunos. Falar, olha, esse time vai resolver esse problema. Não é, vai ganhar dinheiro? Não, talvez não. Mas vai aprender para caramba, porque você tem que pensar desde o início como é que você começa a medir. Gente, desculpe aí por ter tomado muito tempo de vocês. Obrigado. Já vamos para a mesa. Então, eu convido o professor Elmo a permanecer na mesa, a professora Carmen e o professor Messias, para a gente compor a mesa. Então, Nelson Studart, da UFSCar e da UFABC. Bem, eu parabenizo, foi uma mesa redonda muito agradável, aprendi bastante, e eu vou ser breve e me dirigir mais para o pessoal que trabalha com Peer Instruction, né? Na realidade, o que eu sei, eu tive lá no pré-Mazul, né? Quando ele começou, nem pensava em Peer Instruction, ele pensava no projeto Galileu, que era a questão de fazer questões conceituais, porque os alunos de Harvard, apesar de saberem resolver todos os problemas do Halley, do Cias, não entendiam a primeira e segunda lei, nem terceira lei de Newton, como mostrado pela avaliação do Haskell deu do FCI, né? Então, a preocupação inicial dele, grande, foi com questão conceitual, né? Então, Peer Instruction, etc., aí vem a ver toda a história. Mas eu ainda tenho um certo, não um pé atrás, mas uma certa preocupação, que o Peer Instruction, eu acho que funciona muito bem para você ensinar os conceitos da física. Mas em física, eu gosto muito da questão da abordagem de resolver problemas. Apresentar não questões conceituais, mas situações, problemas que levem e que sejam além dos exercícios de fixação. Então, vocês que trabalham com... Quer dizer, o hands-on também você pode incorporar, vocês já fizeram. Mas como é que vocês abordam, dentro do Peer Instruction, a questão de resolver problemas? E é essencial em física, né, eu acho. Bom, no nosso caso, a escola de engenharia... Alô? 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 Ok. Nós criamos um novo curso, e nesse curso o aluno é hands-on desde o primeiro ano. No terceiro ano, eu levo parte desses alunos para os Estados Unidos
para resolver problema dentro de empresas norte-americanas. Nesse momento, né, a gente está fazendo isso no Brasil. Nós ficamos no Vale do Paraíba, ali entre São Paulo e Rio. Então, empresas multinacionais têm me ouvido, né, têm aberto as portas, e a gente está fazendo isso dentro das empresas. E empresas, considere indústrias, hospitais, prefeituras municipais, onde você imaginar que tem um sistema de qualquer coisa que a engenharia possa ajudar a resolver, a gente vai e resolve. Muitos desses problemas que eram crônicos, que não tinham sido resolvidos até ali. Então, essa é uma mentalidade que a gente coloca no nosso aluno desde o primeiro ano. Mas é um modelo, o tal modelo novo de ensino de engenharia, que eu comentei no início da minha fala, a gente está fazendo isso. É um curso, por enquanto, né? E a ideia é propagar. O PEER, a gente usa dentro de algumas disciplinas, né? Não conseguimos convencer ainda, né, a maioria dos colegas professores a adotar, mas nós temos trabalhado pesado no Problem-Based Learning e Project-Based Learning. Então, o MIT tem uma concepção. Um aluno de lá, ao final, quer dizer, só vai ser engenheiro MIT, por exemplo, depois de ter resolvido pelo menos 4.000 problemas durante a passagem pelos 4 anos lá dentro do MIT, né? A gente não tem esse viés, né? Mas é hands-on projeto, desde o primeiro ano. Eu queria comentar rapidamente, o que ficou conhecido como Peer Instruction é essa receita do Mazur, de certa forma. Mas instrução por pares é uma coisa permanente em toda vez que você tem uma proposta de equipe. Então, acho que existem outras formas de fazer isso. Eu, pessoalmente, concordo em parte com essa observação. No nosso esquema, por exemplo, a gente acha essa aula, que também tem essa aula extra que a gente chama de exercícios, entre aspas, que não é uma aula tradicional de exercício com o professor lá fazendo exercício no quadro e o aluno copiando, mas é um outro formato de discussão onde ele tem que trabalhar mais com a álgebra, tem que trabalhar mais também em grupo ou individual. Acho que é importante. Mas eu acho assim, as pessoas falam em Peer Instruction muito em cima do modelo, mas a ideia de que mas a ideia do aprendizado por pares, que eu acho que tem que resgatar e que é importante, é que o aluno aprende com o colega, muitas vezes melhor do que com o professor. O colega tem uma facilidade, às vezes, maior de entender a dúvida do aluno, porque ele acabou de entender aquele assunto ou acabou de ter uma visão errada. Ele tem mais próximo dele os erros conceituais usuais que são feitos, e quem já sabe aprende ensinando. Mas isso aí a gente já fazia 200 anos, chamava-se trabalho em grupo. Isso, eu sei. Não querer polemizar, porque eu... Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu acho que só aquele esquema Ele já está fazendo outro. O AP50 é outra coisa, né? Já é outra coisa para mim. Só comentar rapidamente, eu tive a mesma dúvida que você quando eu vi os trabalhos lá do Mazur e mostrando aqueles testes conceituais. Você fala assim, caramba, mas isso é muito simples. Sei, mas será que com isso os alunos aprendem depois a resolver os problemas lá do Halliday, do Cias, do Moisés? Foi a minha dúvida também. O Mazur depois, claro, também ele tem muitos artigos. Nisso ele mostra que, de fato, o aluno ele aprende melhor a resolver problemas se ele entende os conceitos. Isso já foi medido, tudo bem. Eu, nas minhas aulas, e os meus colegas que depois passaram também a usar o Peer Instruction, durante as aulas a gente tenta inserir também problemas, solução de problemas. Que é isso daí, assim... Mas não precisa ser tanto. O que eu aprendi com isso é que, de fato, ele aprendendo o conceito, ele resolve mais facilmente os problemas duros ali. Tá?
Isso nós não temos medidas ali estatísticas, mas eu confio nos resultados que já existem por aí. Mas eu misturo nas minhas aulas esses problemas, não para eu resolver no quadro, mas para eles resolverem e discutirem ali. Dou um tempo e depois tem essas aulas que falam, agora vocês vão resolver esses problemas aí, tirar a dúvida dos problemas da lista. As avaliações que nós temos feito continuam sendo as mesmas avaliações que os nossos colegas acreditam, que é resolver problema. Com a diferença que os colegas, passamos a exigir que se coloque também algumas questões conceituais. Porque senão o aluno fala assim, caramba, vocês me ensinam uma coisa e depois vai para a prova para avaliar diferente. Mas não é, ele se sai bem melhor nos problemas duros, entendendo os conceitos. Ok. Mais alguma pergunta? Sérgio, por favor. Boa tarde, eu sou o Sérgio Muniz, sou professor, sou docente aqui no Instituto de Física de São Carlos. Queria primeiro, uma grata satisfação ver uma mesa dessa e apresentação, então parabenizar os três pelas apresentações. E no espírito da mesa redonda, vou me permitir fazer um comentário, adicionando, não fui perguntado, mas compartilhando um pouco da experiência que a gente tem feito aqui. Eu acho que há um excessivo ênfase, às vezes, na terminologia. Peer instruction, isso, aquilo e tal. Eu acho, a maneira como eu vejo, eu acho que isso daí está num contexto maior, que é o que a gente convencionalmente chama de aprendizagem ativa, enfim, essas metodologias, algumas delas antigas. Então, tem algumas pedagogias que são mais específicas e eu acho que elas têm o seu mérito. Sem dúvida, eu concordo com o seu comentário a respeito do Mazuri, mas um dos grandes méritos do Mazuri é que ele, pelo respeito, a estatura dele como cientista, etc., e a maneira como ele apresentou o livro, etc., é de uma maneira que fez muita gente pensar. Ele não foi exatamente o primeiro, mas, enfim, ele tem o mérito dele de fazer isso daí. Claro, tem também os outros aspectos que você falou. Às vezes, e quando o próprio Mazuri apresenta, ele fala muito bem, etc., todo mundo já deve ter visto, as pessoas que conhecem, vê os vídeos dele no YouTube, é a mesma apresentação e tal. Hoje de manhã eu estava falando com o Sokolov, e o Sokolov estava comentando que o Mazur hoje mesmo, ele próprio já diz que ele não pensa mesmo da mesma forma, mas ele continua fazendo a mesma palestra. Pois é. Enfim. Mas assim como você, eu também não quero polemizar. Eu acho que o comentário que eu queria fazer é o seguinte, é que às vezes a gente tende a enfatizar demais e acho que o importante é entender o contexto. Né, a metodologia, a maneira como se aplica. E eu acho que o ponto que eu também queria dizer é que a receita, né, como você falou e tal, também é importante, especialmente para quem está começando e não tem a prática, então tem aquela estrutura e sim. Mas o outro ponto é que eu acho que também existem inúmeras pesquisas que mostram a eficiência desses métodos ativos, só para não enfatizar em nenhum deles. Mas e aí cada um escolhe aquilo que talvez seja mais familiar ou mais ao seu estilo. Mas eu acho que a combinação deles é que é importante. Você fazer isso não significa abrir mão de fazer uma aula expositiva, resolução, etc. Acho que você tem que combinar isso. Então, eu concordo com o que você falou, sem dúvida, se você entende o conceito, a formação formal faz parte do treinamento também. E eu até, pessoalmente, acho que a maneira como eu vejo, a gente acabou de está fazendo uma reforma grande na nossa graduação aqui, e teve mais de um ano discutindo internamente, para os próprios colegas que estavam interessados na mudança, discussões como essa. Eu fiz parte do grupo do ciclo básico. E eu acho que essas coisas são fundamentais do ciclo básico, começar no primeiro semestre, etc. e tal. Mas eu não vejo, pessoalmente, aplicando exatamente a mesma metodologia no quarto ano. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer gradualmente. Então, acho que aí vai um pouco do bom senso e combinar. Eu escuto muito essa crítica, especialmente dos colegas mais tradicionais, que às vezes estão sendo apresentados a primeira vez, e a tendência, eu próprio, a primeira vez que vi o livro do Mazur, já há muitos anos atrás, você fala assim, não, mas isso aqui é muito fácil. A experiência mostra que não é. Essas questões são, na verdade, geralmente mais difíceis para os alunos, mesmo aqueles que vão bem nas avaliações formais. Né? Enfim, agora estou tomando espaço. É fazer problema com está nos livros, que é o que os meus colegas querem. Uma situação problema, ela problematiza. E para você resolver o problema, você tem que ter os conceitos. O problema é o ovo ou a galinha. Extremos, né? Você problematiza,
com uma questão que o cara tem que resolver, se ele não souber os conceitos, ele não resolve. Tá? Então, essa que é a questão. Entendeu? O Mazur focou sempre no conceito, porque ele viu que os alunos dele resolviam o FCI, que ali sim são questões triviais. Ô Nelson, acho que também só fazer. Tem uma diferença também, que os nossos alunos aqui no Brasil, todos vêm física, química, matemática no ensino médio. O aluno americano, o aluno de Harvard, alguns não viram nada disso no ensino médio. Então eles chegam lá para pegar o Halliday, às vezes sem ter tido física no ensino médio. Isso tem que ser considerado. Então as questões, eu não uso todas as questões que o Mazur sugere, porque eu acho que muitas são muito fracas para os nossos alunos aqui, em função disso. Não é que o nosso aluno é melhor do que o aluno de Harvard, mas o contexto é diferente. Então, assim, a gente tem de adaptar as questões. Sem dúvida. A minha pergunta, na verdade, era diferente. Eu entrei na discussão porque eu acho que ela é relevante nesse contexto aqui, acho que é importante. Mas a minha pergunta é para o Elmer. Eu achei bem interessante o que você falou da parte das demonstrações dos laboratórios. Aqui em São Carlos a gente tem um laboratório também de ensino e tal, tem uma boa infraestrutura, essa infraestrutura de apoio, até baseada com staff. A gente tem pessoal, você pode fazer um sistema eletrônico lá. Mas eu achei a sua ideia fantástica, e eu queria de envolver os alunos. A minha dúvida é prática, na verdade. Como é que você faz isso? Você usa aquela equipe toda, a maior parte é voluntários? Você tem bolsa ou projetos? Como é que você faz isso na prática? A vida da gente é fazer projetos, né? Então, eu faço projetos lá da universidade para ganhar bolsa para os estudantes. Ultimamente, eu não estou tão preocupado, porque eu consigo ali, 5 bolsas, 6 bolsas, mas o número de estudantes que eu recebo lá, agora eu estou, inclusive, recebendo estudantes de pós-graduação, que a pós-graduação está vendo que o estágio docente que os alunos fazem ali dando aula, que eles podem também tirar muito proveito trabalhando com estudantes na sala de demonstrações, orientando os estudantes lá. Então, eu tenho atualmente uma média oscila, em torno, vamos dizer, em torno de 15 estudantes lá trabalhando comigo, de áreas diferentes, engenharia, ciência, tudo misturado, o que é excelente, excelente. Não, eles se inscrevem e eu seleciono. Desses, a maior parte são voluntários, eu não tenho bolsas para todo mundo. Essas bolsas em geral... desculpa. São bolsas de graduação da universidade. Da universidade, isso que eu ia falar. Tem alguma vinculação com extensão, por exemplo? Que eu acho que isso você... Porque bolsas de extensão, muitas vezes, a gente não fica atento, e isso casa muito bem. E é uma fonte também para extensão. E tem iniciação científica? Você também articula isso ou não? Olha, as bolsas da universidade, tudo que envolve bolsas para alunos de graduação, eu faço projetos para elas. Bolsas de extensão, bolsas da graduação, o que seja. Iniciação científica, estou envolvendo agora, porque antes era um projeto voltado para estudantes de graduação, aumentar o acervo da sala de demonstrações, ampliar o número de demonstrações existentes. Isso envolve muito bem estudantes de graduação. Não é um trabalho que eu diria de iniciação científica. Ultimamente, nós estamos fazendo trabalho que olha, esse projeto da menina lá que fez esse AFM, isso é uma dissertação de mestrado, que aluno de primeiro, segundo, terceiro período estão fazendo, porque o aprendizado envolvido foi assim, muito, muito grande. Então, estou tentando conseguir bolsas, envolver também iniciação científica. Okay. Pessoal, acho que temos tempo ainda para mais uma pergunta, se houver. Por favor. Antes de terminar, eu queria fazer um convite. Claro. Quem quiser fazer pós-doc nessa área. Ok. Boa tarde, meu nome é José Eduardo, eu sou professor do Cefet Rio de Janeiro, unidade de Petrópolis. Eu só queria fazer uma pergunta direta, que eu percebi na fala dos 3 palestrantes, fala excelente por sinal. Os 3 usam ou mudam alguma plataforma de aprendizagem. Eu queria saber a opinião de cada um, melhor, reformulando. Como a questão do como vocês avaliam esses trabalhos, essas novas metodologias, como é que seria a relação do ensino à distância com elas? Porque a gente tem um problema, apesar de já ter cursos de graduação à distância, na área de física e outras ciências,
ainda tem aquela famosa questão do preconceito, etc. Então, eu queria saber como é que vocês veem a questão da EAD e se vocês acreditam que essa mudança de comportamento, essa mudança de paradigma de ensino vai fazer com que a sala de aulas mude de lugar de maneira definitiva ou não, mais por conta desse pré-aprendizado que é feito em casa. Obrigado. Vamos começar com a professora. Essa pergunta é interessante porque eu acho que permite tocar em algumas coisas que eu acabei não tendo tempo de falar. O nosso ensino, a gente classifica como essencialmente presencial, porque a discussão e o contato dos alunos entre eles e dos alunos com o professor, a gente tem um instrutor pai por sala de aula, as salas de aula têm 72 alunos, que é o que cabe por uma questão de espaço físico. Tipicamente, essas salas são pensadas para 100 alunos. É essencial do ponto de vista do tipo de problema, de forma como a gente atua. A plataforma, ela viabiliza, e isso só vivenciando a experiência, eu acho que dá para ter uma dimensão, ela viabiliza, de certa forma, você fazer um resgate de um relacionamento próximo, professor-aluno e aluno-aluno, num ambiente com muitos alunos. Então, você não precisa mais voltar a ter uma classe de 25, 30 alunos. Eu, depois de anos e anos, eu sou péssima com esse negócio de nome, eu, depois de anos e anos, terminava um semestre, conhecendo, não só sabendo o nome dos meus alunos, mas sabendo dizer qual é que tinha qual dificuldade, qual que tinha essa característica, etc. Como que isso acontece? Isso acontece porque o trabalho em equipe, mediado pela plataforma, por esse acesso que você tem às respostas e às coisas, acaba hierarquizando, de uma certa forma, esse contato. E potencializa ele. Então, os alunos discutem as dúvidas mais simples em equipe. Quando eles chamam um instrutor, a dúvida, em geral, já está mais elaborada, então ela é melhor formulada, permite que você discute de uma forma mais eficiente com todo mundo, mais gente escuta. Então, a verdade é que o seu tempo em aula é muito potencializado e você acaba, de fato, interagindo com quase todo mundo, porque existe essa certa hierarquia. A gente usa o Moodle porque é o que a gente tem, tá certo? Provavelmente essas plataformas todas feitas, ajustadas, etc., devem ser bem melhores e tudo mais. Mas nós não tínhamos como ter fôlego para mexer em tudo isso ao mesmo tempo e tudo mais. A gente usa o Moodle de inúmeras formas. O Moodle é o instrumento para orientar o estudo dos alunos. Ele tem esses questionários prévios, ele é usado em sala de aula como um sistema para os alunos darem a resposta das atividades que eles fazem em classe e também para a gente informar, dar uma orientação mais precisa sobre uma outra atividade, entregar os programas e fazer esse comunicado, num formato diferente. Ele tem aquele botão verificar, ele é um modo iterativo. Então, o aluno responde, verifica se a resposta dele está certa, se não está, eles voltam a discutir, chamam um instrutor, porque aquilo lá não é uma prova, é um processo na classe de aprendizado. E eles vão chamar o instrutor quando as primeiras dúvidas foram mais elaboradas. Então, depois usa com a lista de exercício de um outro jeito. O Moodle faz, hoje em dia, o que o Clicker faz. Ele tem um tipo de questão que chama Real-Time Question, que permite dar as pizzas de graça. Tem um aplicativo para celular também, o Socrative, que também faz o que o Clicker faz. Possível você fazer questões analíticas e literais, onde o aluno dá a resposta com letras e não necessariamente com números. Há formas que a gente acabou desenvolvendo de testar respostas analíticas com números, personalizada. Então, na verdade, a gente faz isso para poder facilitar isso. É importante que o aluno, uma vez que dê uma resposta, tenha uma primeira verificação se está certo ou não. Então, o uso que a gente faz disso tudo é com esse foco. Eu não tenho nada contra o ensino à distância, mas eu acho que existe essa diferença. Quer dizer, eu vejo salas virtuais e todas essas coisas como mecanismos que podem, sim, facilitar essa interação, entendeu? Entre os alunos, que acabam se organizando para fazer isso. A nossa metodologia tem uma coisa importante do nosso ponto de vista, que é o uso do VPython e a programação e simulação numérica desde o começo. A gente ensina
beabá de programação e simulação, os alunos aprendem a usar e perceber que você pode pôr uma equação, um modelo no computador, que o computador está fazendo aquilo. Assim, foi uma surpresa enorme no começo. A gente via, assim, fazia a simulação, os alunos tinham, todas as simulações de computador e coisas que você mostrava, uma boa parte dos alunos tinha a seguinte imagem, que eu ia lá para um cineasta ou para alguém de mídia e dizia assim, olha, eu sei que quando eu lanço uma bola, ela faz uma parábola. Então, faz aí um filminho para mim, de uma bola desenhando uma parábola, para eu mostrar para os meus alunos qual é a trajetória quando eu ligo a bola. Isso é completamente diferente deles perceberem que eles estão pondo a força gravitacional, mudando a condição da velocidade, e, dependendo disso, o computador está fazendo a conta daquelas equações e daquela física, daqueles modelos que eles estão fazendo. Quando eles percebem isso, isso amplia muito o potencial de ação. Então, dentro do que... Eu não tive tempo de falar, mas dentro do que a gente faz, o uso, desde a primeira aula do começo, gradativamente, da simulação, é um elemento importante na nossa visão. Quer falar? Eu, particularmente, não tenho experiência hands-on com EAD, né? Mas, assim, imagino que a inserção, né, dessas técnicas, mesmo estando o aluno à distância lá, mas ele está dentro de um grupo, né? Então, ou seja, virtualizar esse tipo de contato, não creio que possa trazer algum tipo de dificuldade, muito pelo contrário, acho que isso pode potencializar. Aproveitando que a gente, né, vai encerrar, né, eu já queria... esse assunto, né, além da gente gostar, professor Nelson, né, a gente vibra, os alunos ficam felizes. Eu, como engenheiro, eu tenho aquela coisa, né, do quero ver para crer, né? Quanto de verdade esse esforço que nós estamos fazendo representa ganhos de aprendizagem. Agora, ganho de aprendizagem não necessariamente comparando provas, comparando avaliações. Então, aí tem neuroscience envolvido nisso. Recebi, uns 2, 3 meses, um bilhete do Nicolelis, por conta de alunos meus que estavam lá em Harvard, dizendo para ele, num evento que ele foi dar uma palestra, que a gente estava fazendo esses esforços aqui. Aí ele me mandou um bilhete, disse, que bom que vocês estão fazendo isso aí no Brasil e tal, me coloca à disposição. Eu falei, então tá, Nicolelis, é o seguinte, nós queremos montar estruturas de pesquisa que nos ajude a entender um pouco melhor essas questões, que vão do pedagógico ao hard mesmo das coisas que estão acontecendo dentro da nossa mente, que aprende. Nesse sentido, eu criei um grupo de pesquisa, um pedaço do meu grupo de pesquisa, agora hoje ele é Innovation in Engineering Education. É engineering, mas está aberto para... né? E, nesse sentido, eu queria convidar professores, né, que tenham interesse em fazer seus pós-docs, passar a parte do sabático pesquisando essas coisas. A gente está desenhando, né? Já tem gente trabalhando, e nós estamos nos associando com a Faculdade de Medicina da Unicamp, com o pessoal de Neuroscience, e, entre outras coisas, né, ir um pouco além, pelo menos na tentativa de responder alguns dos nossos questionamentos. Quanto de verdade? Uma coisa eu posso dizer para vocês, que se não adotaram, ainda adotem. Apesar de ter algumas resistências de alguns poucos alunos, a grande maioria adere, a grande maioria parece que aprende bem mais e fica feliz. Eu não era muito feliz quando eu ia para as aulas, quando fui aluno nos anos 70. Tenho percebido meus alunos mais felizes assistindo às aulas de engenharia hoje. Acho que isso já é um ganho, que o aluno tenha prazer de ir na aula. Então, o esforço, acho que está valendo, quero parabenizar meus colegas, fiquei muito feliz. A Carmen, né, apesar de ser professora USP também, eu estou conhecendo ela hoje, né, somos de campos diferentes. O Elmo, poxa, fantástico, Elmo, quero visitar o CELAR, tá? Conhecer seus alunos, colocar seus alunos em contato com os meus,
Os nossos lá fazem isso também, só que você já sistematizou a coisa está bastante legal. E, colegas, né, vamos conversar mais, né, vamos compartilhar as nossas experiências. Quem quiser ir um pouco além, fazer pós-doc e fazer visiting scholar, aqui no Brasil mesmo com a gente, as portas da USP de Lorena e Unesp Guaratinguetá estão abertas para aqueles que interessarem. Como eu não tenho experiência em ensino à distância direta, vou me restringir a poucas palavras. Você perguntou como é que poderia fazer ensino à distância ligado com peer instruction, etc. Eu me lembro, quem é mais velho do que eu sabe disso, que existia o ensino à distância, que eu achei que talvez tenha sido um dos mais eficientes no passado, que era o Instituto Radiotécnico Monitor. O Instituto Universal Brasileiro, que acho que isso. E tinha talvez um ou dois. Eu era muito nova. Que ensinou muita gente com livrinhos. Aí eu falo, por que isso funcionou tão bem? Motivação. Tem de ter motivação. As pessoas eles queriam fazer aquilo porque aquilo era uma profissão, etc. O ensino à distância hoje, frente a essa plataforma toda de redes sociais, de tudo, essa competição toda de manter todo mundo ligado em muita coisa e quase nada, se eu fosse me envolver com o ensino à distância hoje, eu iria procurar resolver isso. Como motivar os estudantes? E, ligado à peer instruction, obviamente, os estudantes, como fazer com que os estudantes interajam entre eles também à distância. Mas eu acho que tem de procurar uma motivação. Bom, dado o avançado do horário, a gente tem agora apresentações de painéis, lançamento de livros. Sei que o professor Nelson... É hoje, né, Nelson? O lançamento também. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos... Oi? Um lançamento oblíquo? Com velocidade inicial muito alta, assim, vamos calcular o impacto, acho que eu prefiro ficar mais afastada, mas agradeço a presença de todos que permaneceram, agradeço a oportunidade de estar nessa mesa, com a qual eu pude aprender bastante. Eu acho que o que fica de mensagem para a gente é as experiências bem-sucedidas das diferentes leituras que se fazem. Eu vou concordar com os meus colegas, né, o Nelson, o Serginho, dessas discussões de como a gente faz leituras de tudo isso e como a gente se apropria delas. E eu acho que o mais importante dessas discussões de novas pedagogias, como você disse, Sérgio, é a maneira como a gente vai se apropriar, a maneira como a gente enxerga os nossos contextos e como a gente não necessariamente nos engessa em fazer isso e a gente olha, né, justamente os benefícios. Eu acho que a fala desses 3 professores que compuseram a mesa nos mostram o quanto as inovações valem a pena, que apesar dos trabalhos, né, e na fala de cada um deles ficou muito claro, o enfrentamento, a dificuldade que é do rompimento de cada uma dessas barreiras, de fugir do que eu estou acostumado a fazer, os ganhos que isso traz. E quando a gente vê pelas falas deles, pela motivação, que em nenhum momento foi isso que eles reforçaram na fala, o que eles reforçaram justamente os ganhos que vêm, a gente percebe o quanto isso vale a pena, né? Se vale a pena para o professor, então, com certeza, vale a pena para o aluno, porque essa troca ela é muito mais significativa do que simplesmente eu passar aquele tempo e cumprir a minha tarefa. Então, os professores, com certeza, permanecem, se mais alguém quiser, permanecem pelo evento, se mais alguém quiser conversar com eles, imagino que seja uma boa oportunidade, e eu agradeço a todos. Boa tarde. Vou só, se o Nelson me permite, essa é uma frase que eu gosto muito, né? Defender só os nossos chibolés, né, Nelson, que eu aprendi com você, defender o chavão da moda, eu acho que isso não é o mais importante, mas olharmos para os nossos contextos e entendermos como cada uma dessas metodologias se encaixa. E o que ficou muito interessante nessas falas é que nenhum deles destacou uma única. Quando eles falaram em aprendizagem ativa, eles realmente levaram isso a um patamar de que, olha, para a minha classe, para a minha realidade, me interessa uma parte disso, uma parte disso, uma parte disso, e isso eles mostram que realmente a diversidade é o que está ganhando sempre, né? Resource Letter, American Journal of Physics, sobre aprendizagem ativa. Um volume especial? É um volume especial. Qual que é a revista mesmo? American Journal of Physics. Você lembra mais ou menos o ano? Mais ou menos
Os últimos 5. American Journal. Mais ou menos recente. É um volume especial sobre o tema, recomendo. Obrigada, Nelson. Obrigada a todos, gente. Boa tarde.